Vamos ao principal, único assunto do dia. Os Estados Unidos voltaram a propor tarifas contra produtos brasileiros. O escritório do representante comercial de lá apresentou um relatório no qual, entre muitas outras coisas, é bastante detalhado, mas há uma série de acusações que, resumidas, dizem que o Brasil tem práticas comerciais e políticas injustas em relação aos Estados Unidos. Reportagem de Thaísa Medeiros. Os americanos investigavam uma série de ações e políticas brasileiras com base na seção 301 da Lei Comercial do país. Nela, Washington acompanha, abre aspas, práticas estrangeiras injustas que afetam o comércio dos Estados Unidos, fecha aspas. O governo de Donald Trump foca em 6 áreas de acusação: comércio digital e sistema de pagamento, impostos preferenciais injustos, fiscalização anticorrupção, acesso ao mercado de etanol, desmatamento ilegal e proteção de propriedade intelectual. O documento deixa a porta aberta para uma tarifa de 25% contra diversos produtos brasileiros. Mas a decisão final sobre o novo tarifaço virá apenas depois do dia 6 de julho. Alguns itens importantes na balança comercial entre os dois países, como carne e café, estariam isentos da nova taxa. O representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, reconheceu que houve reuniões construtivas com o presidente Lula, mas que os dois países continuam tendo diferenças significativas nas maneiras de solucionar os aspectos da investigação. O Planalto disse que recebeu o texto com indignação e que não há justificativa para a aplicação de medidas unilaterais por parte da Casa Branca, como a possível nova tarifa. Membros do governo acreditam que a ameaça é uma tentativa de pressionar o Brasil a ceder em negociações, mas ainda vem espaço para diálogo com os americanos. Em entrevista coletiva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, no entanto, disse que o Brasil insistirá em alguns aspectos e voltou a usar o discurso de defesa da soberania nacional. Olha, o PIX não tem a menor lógica entrar nisso, porque ele não prejudica ninguém e é altamente benéfico à população brasileira. O ministro da Indústria e Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, destacou que a possível nova tarifa afetará 21% das exportações aos Estados Unidos. Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo, como disse o vice-presidente, para emprego, para renda, para as indústrias. Diversos setores da economia já demonstram preocupação com o possível impacto da medida. A Confederação Nacional da Indústria disse que o tarifaço seria negativo para as cadeias produtivas. A Ancham Brasil afirmou que a taxa deve aumentar custos, reduzir a competitividade e criar obstáculos entre os dois países. Roberto, você tem acompanhado a questão do tarifaço desde os primeiros segundos desse, enfim, qual a palavra? Fenômeno, não sei. Você vê espaço para o quê, afinal, usando uma expressão que estava na reportagem da nossa Thaísa Medeiros? É muito difícil ver espaço para alteração no curso nesse momento, né? O que está acontecendo não é exatamente surpresa, né, William? Porque essa seção 301, ela no fundo ela era um plano B para a eventualidade daquelas tarifas que foram impostas lá atrás, lembra, no tarifaço em abril de 2025, serem revertidas pela Corte Suprema Americana. Então, eles precisavam de alguma coisa que desse uma fundamentação jurídica melhor à aplicação dessas tarifas adicionais. Efetivamente, a Corte Suprema reverteu as tarifas aplicadas sob o contexto de emergência nacional, né? Refutou essa alegação da presidência e agora eles estão concluindo essa investigação, que tem prazo para terminar. Ela tem que terminar em meados de julho. Agora, portanto, o timing de encerramento também não é uma surpresa, porque eles tinham que terminar agora em julho. Estão terminando exatamente no período que era imaginado inicialmente. A amplitude dessa medida também não é surpresa, porque ela pega exatamente o mesmo universo tarifário que tinha sido coberto pela tarifa anterior.
né? O que mudou, na verdade, foi apenas o valor da tarifa, que antes era 40%, agora baixou para 25%. Mas em cima desses 25% ainda vem a outra 301 sobre trabalho forçado, que vai ser aplicado contra 60 países, e ali vão colocar aquela tarifa mínima ali de 10% ou 15%. Ou seja, tudo isso é uma coisa prevista, não é contra o Brasil necessariamente, né? Vários países estão sendo afetados por isso, centenas de países, na verdade, são afetados por essas tarifas. Agora, a possibilidade de você ver uma reversão de curso e de, por exemplo, não serem aplicadas essas tarifas, essa possibilidade é muito baixa, muito remota. Por melhor que essas negociações possam vir a se desenvolver. E elas estão num momento ainda muito incipiente, até onde eu sei. Houve contato entre o Jameson Greer e o ministro Márcio Elias Rosa, mas que eu saiba, essas negociações não foram tão longe assim, portanto, acho improvável, pode ter uma alteração aqui ou ali, uma coisa pequena, mas eu não vejo muito espaço para uma reversão dramática. Roberto, nós temos 3 grandes campos aí a serem abordados. Eu vou ficar inicialmente nesse que você já nos colocou, que é o das relações comerciais. Nós temos ainda o campo das relações diplomáticas e geopolíticas e, por último, também o lado eleitoral. Então, ficando inicialmente, organizando um pouquinho só nossa conversa, inicialmente assumindo este ponto para se analisar, Thaís Herédia, as relações comerciais. William, eu acho que o Brasil, a polarização política hoje transformou essa decisão dos Estados Unidos numa coisa contra o Brasil, mas racionalmente o Roberto está trazendo aqui que é a resposta americana à decisão da Suprema Corte, à necessidade política do Trump. O plano B, como ele disse. Exato, o plano B e tudo mais. Então, racionalmente, essa leitura de que não é agora especificamente contra o Brasil, ela está sendo compartilhada por vários empresários, por vários setores. Há até um certo alívio nos setores que, entre aspas, foram poupados, como de carnes, de frutas, café e tal. Ninguém quis falar muito em ON hoje, exatamente para não parecer que está respirando aliviado quando paira uma ameaça sobre o Brasil. Com relação ao PIX, que eu acho que é um ponto que o governo travou ali como um discurso político, já estava fazendo isso com a decisão dos Estados Unidos lá da organização criminosa sendo terrorista, e agora reforça isso. Contaram lá quantas vezes eles tratam da palavra PIX no relatório, são várias vezes, 1 ou 2 dezenas de vezes, que isso seria a prova de que o PIX está ameaçado. Mas, de novo, toda a discussão que os Estados Unidos impõem sobre o Brasil é concorrencial. O Trump não quer concorrência, ele não quer concorrência com o PIX, ele não quer concorrência com a Apple da China, ele não quer concorrência com nada, com carro alemão, ele não quer concorrência com ninguém. Então, a diferença é que aqui no Brasil, o tema está altamente politizado. Qual é a preocupação dos empresários? Estava aqui um pouquinho antes de entrar no ar, ouvindo exatamente uma fonte que me escreveu. A preocupação deles é o quanto essa politização vai tirar da objetividade do governo, porque também há um reconhecimento dos empresários de que a condição de diálogo e de negociação do Brasil melhorou do final do ano passado para cá. O diálogo se mantém, todos veem alguma possibilidade do Brasil continuar sendo ouvido, mas objetivamente o quanto que a radicalização de Lula, por exemplo, vai atrapalhar, vai gerar tanto ruído na tentativa de ter uma discussão objetiva. Mas como é uma coisa geral, o Brasil dificilmente vai escapar. Esse é um ponto que a gente abordou muitas vezes aqui. Em que medida as questões políticas se suplantavam a qualquer, entre aspas, racionalidade de uma negociação estritamente comercial, Lorival. Como foram até aqui? Não houve negociação, esse é o problema. O Brasil pratica tarifas de 20% sobre produtos industrializados, sobre resinas termoplásticas, de 35% sobre automóveis. E aí vem a nota do governo brasileiro e fala, não, mas a nossa tarifa efetiva sobre os produtos importados dos Estados Unidos é 3,1%. É óbvio, porque acima disso não dá para importar simplesmente.
nenhum país consegue exportar para o outro quando a tarifa é de 20%, é de 35%. Aliás, o objetivo da tarifa brasileira é exatamente esse, não importar, proteger a indústria nacional, atrair as empresas para colocarem suas plantas aqui. Então, assim, a gente esquece que a gente vive num país altamente protecionista e esse é o ponto central. E desde há bastante tempo. Claro, e com os resultados visíveis, né? Comprando produtos industrializados caríssimos e de péssima qualidade. É isso que resulta. Então, o Brasil tinha que se unir aos Estados Unidos nesse interesse de baixar as tarifas no momento em que você tem um Javier Milei lá em Buenos Aires e aí você conseguiria reduzir a tarifa externa comum do Mercosul. Mas não, isso nem passou na discussão de hoje. Aliás, o presidente da CNI disse para a CNN que precisa o Brasil adotar mais defesa comercial, ou seja, é falta de defesa comercial, né? Além de todas essas tarifas, que vão de 18% a 35% dos produtos industrializados, ainda tem uma série de medidas antidumping que são descabidas, que são excessivas, que são subterfúgios para proteger a indústria nacional. E aí setores da indústria que são altamente competitivos, como máquinas, equipamentos, que acabam sofrendo. Lógico, são elas que exportam. Né? Porque essa outra indústria que é protegida, ela não exporta, ela só quer viver dessa proteção tarifária. Daniel, faltou defesa comercial? Não, William, não se trata disso, não. William, tendo conversado muito ao longo dos últimos meses e muito hoje também com interlocutores, alguns interlocutores do governo americano, muita gente no governo brasileiro, pessoal do setor privado que está atuando em Washington, eu chego à seguinte conclusão, de que talvez o ponto de maior interesse do governo americano neste momento ao lidar com o Brasil é o tema dos minerais críticos, particularmente terras raras. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, a maior é da China, portanto, não acessível para as empresas e para o mercado americano. Mas o Brasil explora muito pouco, não refina nada, não transforma isso em beneficiamento, em produto final. E há um interesse americano no momento em que o Brasil engatinha, começa a dar os primeiros passos e discute uma política nacional de minerais críticos. É impressionante como, mesmo tendo pegado um dos deputados mais atuantes, mais preparados da Câmara para lidar com o assunto, que é o deputado Arnaldo Jardim, saiu um texto ruim. E por que o texto saiu ruim? Não é por culpa do relator. O governo foi muito intrusivo, criou um conselho absolutamente atuante, com superpoderes para barrar o capital estrangeiro, para dizer exatamente o que precisa ser feito, para controlar todo o investimento estrangeiro. Os Estados Unidos propuseram um acordo sobre minerais críticos para o Brasil. O acordo foi muito mal digerido, esse texto foi rejeitado, não se estabeleceu uma negociação efetivamente em torno disso. E me parece que há uma tentativa do governo americano, com a medida de hoje, e ao dizer, olha, se nada for feito, vai ter tarifa a partir de 15 de julho, é uma última oportunidade para negociar. Não vejo um interesse eleitoral de influenciar em outubro de 2026 maior do que defender os próprios interesses estratégicos americanos. E isso embute um acordo para minerais críticos que não está sendo negociado efetivamente. Os movimentos do Brasil têm ido na direção contrária. Roberto, é o ponto em que a gente faz referência a uma observação sua na sua intervenção até aqui nessa roda do WW. Quando você descreve a situação da proposta de impor tarifas ao Brasil, em primeiro lugar, como sendo algo genérico. O Brasil não é o único, não é especificamente contra nós. Em segundo lugar, como um artifício, a 301, para compensar a falta de instrumentos legais retirados pela Corte Suprema Americana da postura do tarifaço do presidente Trump. Mas aí há um ponto, que é onde o Daniel está trafegando. Nessa questão específica, essa última proposta, há algo que você identifique como sendo diretamente ao Brasil, ou seja, específico, ou você permanece na visão de que, espera aí, isso aí está pegando todo mundo?
William, na seção 301, o país investigado é o Brasil. Então, por definição, a medida americana ela tem que identificar práticas que são desleais ou consideradas desleais e que prejudicam os interesses da indústria e das empresas norte-americanas. E ali para ter certeza que esse plano B funcionaria, o que eles fazem? Eles colocam ali várias coisas, e foi citado na reportagem, inclusive, que seriam consideradas práticas desleais. E ali entra práticas de anticorrupção, etanol, propriedade intelectual, enfim, tem desmatamento, tem um monte de coisa que eles colocaram ali. Jogam uma tarrafa para ter certeza que o resultado da investigação seria positivo. Né? Então, nesse aspecto, ele tem o foco exclusivo e necessariamente sobre o Brasil, né? Porque essa 301 é sobre o Brasil. Né? Agora, a negociação propriamente dita, o Daniel, por exemplo, falou agora de terras raras, ela não está necessariamente circunscrita aos temas que foram identificados na 301. Você não precisa negociar necessariamente etanol ou melhorar, vamos dizer assim, a regulamentação das big techs ou a forma de operação do Pix. Não precisa, a negociação ela está absolutamente aberta, ela pode envolver qualquer coisa. Eu soube, inclusive, que em um determinado momento se levantou a possibilidade de o Brasil pensar em deixar de bloquear aquela moratória lá da OMC. Lembra que o Jameson Greer ficou furioso, que ele estava lá para negociar e o Brasil bloqueou, o Brasil sozinho bloqueou, né? A moratória sobre transmissões eletrônicas. Quem sabe se o Brasil deixasse de bloquear, se não teria algum tipo de mitigação dessas medidas que os americanos estão pensando em colocar sobre o Brasil. Ou seja, o céu é o limite, você pode negociar qualquer coisa. O Lorival falou aí de tarifas muito altas. Quem sabe em alguns setores que você tem tarifas muito altas, você tem um colchão, você não oferece uma tarifa mais baixa, alguma coisa assim, que poderia ser um ganha-ganha para os dois lados, a meu ver até. Agora, você precisa ter criatividade, você precisa ter canal aberto. Como é que você sabe o que o outro lado quer? Conversando. É o tempo inteiro conversando. Aí você identifica uma coisa que ele falou. Ah, isso aqui te interessa? Ah, então quem sabe eu posso fazer alguma coisa aqui, né? Então, esse diálogo, essa aproximação, essa identificação de oportunidades, ela passa por um diálogo intenso, por confiança mútua, né? Por uma capacidade e desejo de negociar. E eu tenho sérias dúvidas se, em um ano eleitoral, a negociação é o melhor resultado para um contexto em que a animosidade, a briga, o inimigo externo pode angariar votos com mais facilidade. Esse é o medo dos empresários. Esse último ponto do Roberto é crucial para repórteres políticos, Caio, que é o seguinte: em que medida houve ou não, isso que eu queria ouvir de você, uma estratégia formulada em função de questões específicas, como essas que o Roberto citou, que o Lorival citou do ponto de vista do protecionismo, o Daniel, a Thaís, ou tudo estava submetido ao primado da eleição? William, tudo está submetido ao primado da eleição, não só em 2026, mas desde 2025, e a gente identifica isso já desde depois das eleições de 2024. Né? Teve uma troca de governo no começo do ano que facilitou o processo, principalmente do marqueteiro do governo, do Sidônio Palmeira, que participa de todas as reuniões, inclusive da estratégia de negociação, inclusive da estratégia de resposta. Você tem um marqueteiro da campanha participando de todas as reuniões para saber como que a gente vai responder aos Estados Unidos aplicando uma tarifa contra a gente. E hoje isso ficou muito claro, né? Tanto pelas falas do presidente Lula, não atacando o Trump, mas atacando o Marco Rubio e a família Bolsonaro, quanto pelas falas dos ministros que deveriam ser os ministros técnicos do governo, o Bruno Moretti, ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda, Dario Dorigan,
E os próprios ministros, o ex-Emedic, o vice-presidente Geraldo Alckmin, a linha toda foi, vamos atacar a linha toda foi uma tática eleitoral. A linha toda foi uma tática eleitoral. E, além disso, eu acho que tem uma dificuldade de pontos de vista divergentes, né? A política que o governo Lula entende para minerais críticos no Brasil não é a que os Estados Unidos quer. E até aí, jogo jogado. E não necessariamente teria que ser. Mas o governo, sabendo disso, e de todos os outros pontos também, que um é um governo de esquerda e o outro é um governo de direita, ele já meio que já toca um pouco mirando a reeleição, né? Ele já sabe que não, ele já sente que não vai conseguir. E ele entende que, acho que pegando o que o Roberto diz, o trunfo eleitoral ele está muito mais atrelado a uma derrota na negociação com os Estados Unidos do que com uma vitória brasileira, né? Então, esse é o caminho que parece que vem sendo adotado. Vamos andar um pouquinho nos nossos capítulos, Lorival, e tivemos aqui dedicados até agora às questões comerciais, em que maneira o Brasil articulou / não foi capaz de articular algo condizente aos seus interesses, quaisquer maneira como eles tenham sido definidos. Vamos para o lado diplomático e geopolítico. Já não é de agora que o Rubio nos põe nessa situação. Você está lembrado do relatório do Departamento de Estado sobre a democracia brasileira, na qual o Brasil, isso é inédito em uma geração, eu acho, é definido pela chancelaria americana, pelo Departamento de Estado americano, como um país que, na verdade, na visão deles, da maneira como eles escrevem, não vive uma democracia. Hoje ele foi um passo adiante nesse ponto. Ele nos colocou do lado de ditaduras comunistas. Cuba, Venezuela, Nicarágua. O que isso significa do ponto de vista das relações agora, diplomacia e geopolítica? Bem, acho que a nomeação do Daniel Pérez para ser embaixador, né, indicação, falta aprovação do Senado, mas não haverá dificuldade, né? Um jovem político, 38 anos, uma liderança ascendente do Partido Republicano na Flórida, tem exatamente o mesmo perfil do Marco Rubio, descendente de cubanos, a mesma visão, hostil a esses regimes de esquerda, e aí eles englobam até o Partido Democrata, né? Então vai Cuba, Venezuela e até o Brasil e a Colômbia e tal. Então, o Marco Rubio terá firmemente um representante da visão dele, Marco Rubio, aqui em Brasília para tracionar todas essas questões que são mais ideológicas e mais geopolíticas, né? E a geopolítica está misturada à ideologia nesse caso, aqui nessa reta final da eleição. Então, vai haver bastante interferência dos Estados Unidos na discussão política interna. E isso não tem nada a ver com o que aconteceu do ISTR. Tanto que no dia 23 de abril eu trouxe aqui a informação de que ia haver tarifas de que seriam de 30%, em torno de 30%, ficaram em 25%, isso foi 23 de abril. Dia 7 de maio, o Trump recebeu o Lula na Casa Branca para uma reunião muito boa e até disseram, bom, tá vendo, o Lorival estava errado, não vai ter tarifa nenhuma e tal. E aí, dia 26 de maio, o Trump recebeu o Flávio e o Marco Rubio no dia seguinte. Então, são temas diferentes, quer dizer, existe o bloco de sanções, possíveis sanções econômicas, financeiras, que é toda uma corrente política relacionada a essa questão do suposto terrorismo e tal, e é tudo isso que vai reverberar muito nas próximas semanas e meses aqui no Brasil. Esse é um lado político, geopolítico, ideológico, que é capitaneado pelo Marco Rubio, que tem exatamente essa caneta, né, em relação à designação dos grupos terroristas. E o outro é a questão comercial, que é uma questão técnica, que está sendo levada tecnicamente e que tem fundamentação técnica. E aí, só que o Planalto tem interesse em misturar. E aí a frase do Marco Rubio. Bom, tem Cuba, tem Venezuela, tem Nicarágua, tem Colômbia, que é meio complicado, embora vai ter eleição, e tem Brasil que está em eleição. Ali eu leio da seguinte maneira. Como está em eleição, interessa ao Lula brigar com a gente.
né, nos hostilizar e não cooperar, e não ter uma boa negociação. Foi isso que eu acho que ele quis dizer em relação à eleição. É isso? Foi interessante esse pedaço dele, porque conversa com a carta que o Flávio Bolsonaro enviou a Marco Rubio, dizendo: eu vou ser eleito e a mesa de negociação. Então parece que assim, olha, a gente vai esperar... A carta pedindo que não sejam impostas as tarifas. Exatamente. Eu quero só voltar à questão técnica aqui, puxar com o que o Caio disse. Hoje aconteceu uma cena muito inusitada durante a coletiva do ministro do Indústria e Comércio, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Dario Durigan. O Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro, passa atrás dos três assim, chama o Dario Durigan, fala uma coisa no ouvido dele, ele responde assim como se já soubesse e tal, a gente deu essa imagem mais cedo, e daí vem o Dario Durigan com um discurso extremamente político. Ele já vinha adotando esse tom e ele dobra essa aposta de uma forma que nem o Haddad, nos momentos mais políticos que ele assumiu, especialmente no último ano no cargo, adotou. Então, isso é uma coisa que tem chamado a atenção. Isso também preocupa o setor privado, o setor financeiro, que soltou nota hoje, a Febraban soltou nota hoje, fazendo defesa do PIX, fazendo defesa técnica do PIX. Agora, você conversa com os executivos, tanto do setor financeiro, mesmo aqueles que têm tem uma operação ativa de conversa com Brasília, eles estão apavorados de ver a politização desse discurso vindo da Fazenda, atingindo temas que têm Bom, o Haddad veio da política. Exato. Sempre disputou a casa do Dario. Ele veio da política. Ele veio da política, mas ele ainda assim, em algum momento, ele segurou mais tecnicamente do que o atual ministro está fazendo. Então, o ambiente é um ambiente em que a ideologia está comandando mais do que qualquer racionalidade, inclusive para tratar do que o Brasil precisaria fazer.